Eu não posso deixar de perguntar sobre o seu sentimento com relação ao 8 de janeiro, enfim, os ataques terríveis, e queria saber em que medida também a CGU pode contribuir, né, para, enfim, desvendar, investigar toda essa questão, que acho que tem uma mobilização de todo o governo nesse sentido, né? De fato, foi um momento muito triste da nossa história. Você perceber que tem uma parcela, ainda que bem reduzida, da população brasileira que não que ataca as instituições de forma tão feroz, né? Que é contra a democracia, que defende um golpe militar, e que, infelizmente, não pensa no Brasil. Porque mesmo que você entenda que o seu candidato a presidente da República não foi eleito, e, enfim, tenha pesar em relação a isso, o espírito democrático tem que se impor, né? Por outro lado, a gente também tem que, eu acho que, ver que tipo de aprendizado a gente pode tirar de uma situação como essa, né? Essas situações terríveis, né, foram, no meu entendimento, atos de vilipêndio ao patrimônio nacional, não só patrimônio material, ao patrimônio imaterial, uma agressão à história do país, uma agressão à nossa Constituição, uma agressão à nossa cidadania, né? E tudo isso tem que ser, obviamente, apurado com muito rigor, punido, né? Na medida em que se identificarem pessoas que tenham participado disso, né? E o aprendizado que fica é que a democracia é algo sempre em construção, que sempre precisa de defesa e de aprimoramento, né? O equilíbrio é tênue, né? A gente, pelo visto, não pode sempre dar como um dado, né? E a democracia, ela tem várias dimensões, né? Ela tem a dimensão formal, ela tem a dimensão do processo eleitoral, mas ela também tem uma dimensão atrelada ao Estado Democrático de Direito e o que significa a garantia dos direitos previstos na nossa Constituição. Isso a gente tem que trabalhar continuamente nos próximos anos para assegurar. Nós aqui, da perspectiva da Controladoria Geral da União, eu entendo que temos esses papéis que eu mencionei no bloco anterior para cumprir, relacionados à garantia da efetividade das políticas públicas, ao auxílio aos outros ministérios para que isso aconteça, à garantia da integridade do trabalho do Estado brasileiro, das funções do Estado brasileiro, à garantia da publicidade das ações do Estado brasileiro, da transparência, né? Tudo isso eu acho que vai construindo o processo de legitimidade democrática. Em relação especificamente ao 8 de janeiro, a nossa função aqui, e nós já fizemos isso, foi orientar os ministérios, as corregedorias dos ministérios, mandamos ofícios para as corregedorias, solicitando que, orientando no sentido de que, na medida em que se identificarem pessoas, servidores públicos federais que participaram dos atos e atentaram contra a democracia, no nosso entendimento, tem um ilícito funcional que foi perpetrado por eles, e isso tem que ter consequências, né, que podem, obviamente, ir até a demissão desse servidor público, a depender, obviamente, da participação e da intensidade da participação deles nesses atos. Essas informações, elas acabam chegando, Gustavo, via denúncias, via investigações que são feitas eventualmente pelas autoridades, pela Polícia Federal, né? E tudo isso tem que ser apurado. Outro dia mesmo chegou uma suspeita da participação de uma servidora pública nesses atos, e depois foi se pesquisar,
e se percebeu que, na verdade, era um homônimo. Era uma pessoa que tinha o mesmo nome, tinha uma data de nascimento até próxima, acho que no mesmo ano, mas não era a mesma pessoa. Os CPFs distintos, depois se foi olhar também as características físicas e se percebeu que não era a mesma pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, porque é uma acusação grave que se faz pela gravidade dos fatos também.